Evangelho de João, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 16. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 16 até o versículo 21, um texto muito conhecido de todos nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Até aqui. Esse é o texto da revelação do grande amor de Deus pela humanidade. Deus ama o ser humano e ama de uma forma tão extraordinária que não poupa o seu único filho, mas entrega-o a favor dessa humanidade. Mas apesar dessa demonstração de grande amor que Deus nos dá, ainda há em muitas mentes, e especialmente nos dias de hoje, grandes questionamentos a respeito do amor de Deus. Muitas pessoas não conseguem entender, muitas pessoas não conseguem enxergar, e às vezes é mais fácil duvidar, às vezes é mais fácil questionar o amor de Deus do que entendê-lo, do que compreendê-lo e aceitá-lo. Eu convivo cotidianamente como pastor e também junto com os meus colegas da faculdade, das universidades com quem convivo, no diálogo com os leitores, com os escritores, nos livros, nas leituras que faço, há muitos questionamentos sobre a bondade e sobre o amor de Deus. E alguns aparentemente razoáveis, e que nos levariam sim a parar para pensar um pouco. Alguns perguntam: se Deus é bondoso e tão amoroso como vocês dizem, por que Ele não interfere diante de algumas situações? Ou seja, se Deus é bom, é vivo, é poderoso, amoroso, por que Ele permite a maldade deliberada de algumas pessoas contra outras? Se Deus é tão bom como é dito e afirmado, por que acontecem algumas tragédias de maldade explícita que nos chocam? Algumas pessoas são capazes de, como nós vimos numa daquelas maratonas de Boston, 2 jovens colocam ali uma bomba e aquela bomba explode no momento da maratona, mata muitas pessoas, pernas são amputadas pela explosão, membros são extirpados, pessoas inocentes que estavam ali para poder participar daquele momento, de repente são atingidas por uma maldade que elas não esperavam. Onde é que estava Deus no meio dessa situação? A exploração dos mais ricos em relação aos mais pobres, o domínio exacerbado, a opressão que alguns exercem sobre outros. Deus não vê, Deus não enxerga, Deus não percebe. As injustiças
Dinheiro do povo que é recolhido e que é destinado à educação, é comprovado por dados estatísticos que muito menos da metade chega até a sala de aula. De cada real que é destinado para a educação, vai passando de um lado para o outro, e a cada lado que passa, desvios acontecem, e quando chega na sala de aula, chega um percentual ínfimo, porque houve maldade, injustiça, corrupção e desvios. Alguns passando fome, enquanto outros estão aí lutando contra a obesidade, guerras e mortes de pessoas inocentes, intempéries climáticas que matam milhares de pessoas. Aí surgem as perguntas: onde é que está Deus? Onde é que está o amor de Deus? Se Deus é bondoso, se Deus é amoroso, por que essas coisas acontecem? Se Deus é o Pai de todos, se Deus é tão bondoso e tão amoroso, por que permite essas coisas acontecer? E aí, nós temos uma série de especulações, uma série de perguntas, de respostas, que desembocam no conceito que nós chamamos de teodiceia. Eu quero levantar essas questões aqui, porque elas estão presentes no nosso dia a dia, nós convivemos com elas constantemente, e eu quero dar a resposta que a Bíblia nos dá. Eu quero dizer, com base na Bíblia e na palavra de Deus, que Deus escolheu uma maneira de amar o ser humano. Pode ser que essa escolha que Deus fez de amar o ser humano não seja aquela que vai atender os desejos e a vontade de muitos. Mas o fato é que Deus não ficou inerte e nem indiferente diante dessa situação da humanidade. Deus interviu, Deus se manifestou e tem se manifestado na história. Diante de tantos atos de maldade, nós encontramos também centenas de milhares de atos de bondade. Mas a forma como Deus escolheu para amar o ser humano, a maneira que o próprio Deus escolheu para amar a humanidade, foi se encarnando através de Jesus Cristo. Ou seja, foi assumindo a forma da criatura. A maneira como Deus escolhe para nos amar, primeiro, é valorizar a nossa humanidade, assumindo Ele mesmo, Deus Criador, a forma da criatura. Se eu não conseguir enxergar bondade, amor de Deus nessa ação de Deus, eu dificilmente conseguirei enxergar bondade, amor, compaixão e misericórdia nas outras ações e manifestações de Deus. Mas a primeira manifestação de amor e bondade de Deus é o reconhecimento e a valorização que Deus dá ao ser humano ao ponto dele mesmo, Deus Criador, o Senhor dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, Ele mesmo assumir a forma da humanidade. É Cristo Jesus, é o que João descreve no capítulo 1, Jesus, sendo Deus, assume a forma da criatura. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Tudo que existe, tudo que foi feito por meio dele. Ele é o Criador. A nossa vida, a vida humana, procede dele e vem dele. E ele desce da sua glória, desce da sua majestade e assume a nossa forma humana, assume a forma da criatura. Jesus se fez homem. O Verbo de Deus, o Logos de Deus, se fez carne. Disse João, e em carne habitou entre nós. Jesus poderia ter assumido a forma humana
e ter vivido longe de nós, não ter chegado perto de nós para não se contaminar com os nossos pecados, com os nossos palavrões, com as nossas maldades. Mas ele se fez carne e viveu entre nós, viveu como nós, trabalhou na carpintaria, andou por aquelas terras empoeiradas da Palestina, comeu aquele mesmo pão que as pessoas comiam, comeu aquele mesmo peixe que era assado nas brasas ali, que aquelas pessoas assavam e comiam. Ele se fez carne, assumiu a forma humana, a forma da criatura, e dessa forma da criatura não viveu distanciado de nós, não viveu num templo isolado da humanidade, não viveu num palácio desfrutando da sua glória, distanciado de nós. Não, ele se fez carne e viveu entre nós, e viveu como nós, e João diz, apesar disso, nós vimos nele a glória e a majestade do Deus Criador, do Deus Todo-Poderoso. Deus vem até nós. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus se faz carne. Jesus é a revelação de Deus. Quem quer conhecer Deus tem que olhar para Jesus. Quem quer saber quem é Deus tem que saber quem é Jesus. Quem quer entender o amor de Deus não basta ficar nas especulações das teodiceias que existem por aí. É preciso olhar para a pessoa de Jesus Cristo, o Verbo de Deus. No princípio, na criação de todas as coisas, ele já estava lá. Estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A forma como Deus escolhe nos amar, a maneira como ele escolhe amar a humanidade, eu volto a repetir, pode ser aquela que muitos não aceitam. Pode ser a forma que muitos não querem, mas é a forma que Deus escolhe. É o caminho que Deus escolhe. É a maneira que Ele, Deus, escolhe. E Deus escolhe vencer a maldade presente na humanidade através da fraqueza e não através da força. Deus poderia, num ato de seu poder, extirpar toda a maldade. Deus poderia, num ato da sua glória, da sua majestade, condenar toda a maldade existente na terra e entre os seres humanos e entre a humanidade. Deus poderia ter feito isso. Mas é nisso que reside o grande amor de Deus. Deus escolhe extirpar o mal não pela força. Deus escolhe extirpar o mal não pela força, pelo poder de condená-lo, de extirpá-lo, porque todos seríamos destruídos. Mas é na fraqueza, é na fragilidade que Deus escolhe nos amar e que Deus escolhe nos salvar. Por isso que Paulo dizia com muita clareza, olha, eu não tenho vergonha nenhuma do Evangelho, porque o Evangelho é o meio que Deus escolheu para salvar o ser humano. Embora alguns tropecem nele, achando uma loucura, outros se escandalizam dele, porque como é que Deus pode mostrar amor e nos salvar através de um homem que morre numa cruz? É difícil para as pessoas entenderem isso. É difícil para essa humanidade dominada pelo mal, sedenta de força, sedenta de poder. É difícil para entender e para compreender o caminho que Deus escolhe para demonstrar o seu grande amor. Então Deus escolheu vencer o mal através da fraqueza
e não através da força. Deus escolheu vencer a maldade não na manifestação da glória e do poder, mas na manifestação da fragilidade do Deus que se faz homem, que se faz carne. Deus escolheu vencer o mal através do bem e não através de uma ação que poderia reforçar e aumentar ainda mais a maldade. Deus escolheu nos amar através de Jesus Cristo. A grande demonstração do amor de Deus para o ser humano é quando Ele permite que o seu único filho, sem nenhum pecado, marche resoluto como um cordeiro a ser imolado para a cruz do Calvário. Por isso que o texto está dizendo, porque Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade, Deus amou as pessoas de tal maneira que entregou o seu único filho, Jesus Cristo. Entregar seu filho é permitir que ele desça da sua glória, é permitir que ele assuma a forma da criatura, é permitir que ele, como criatura, viva como toda e qualquer criatura. Isso é amor, isso é entrega, isso é doação, isso é abrir mão. E na forma humana, como ser humano que foi, Jesus viveu como qualquer outro ser humano, e diz a Bíblia que ele foi o mais indigno de todos os seres humanos, porque não recebeu a dignidade que merecia receber. Aquele trono de Davi era de Jesus. Aqueles palácios em Jerusalém eram de Jesus. Mas Jesus nasce numa manjedoura. Jesus, para entrar em Jerusalém, ele entra montado num jumento que não era dele. Ele pega emprestado. Jesus, para fazer a ceia com os seus discípulos, a última ceia, ele faz num local, num cenáculo que não lhe pertencia. Ele pede emprestado aquele lugar para poder realizar a ceia. Jesus, para ser sepultado, alguém teve que ceder o túmulo para ele, que foi José de Arimateia. Jesus viveu nessa vida, passou por aqui, a pessoa mais gloriosa e mais extraordinária que já pisou nesse planeta, viveu numa fraqueza e numa fragilidade que arrebenta com toda a força e com toda a glória humana. Aquele jumento foi emprestado, não era dele. Aquele túmulo foi emprestado, não era dele. Aquele cenáculo foi emprestado, não era dele. Mas aquela manjedoura também não era dele. Aquela cruz também não era dele. Aquela cruz era minha. Aquela cruz era sua. Mas Jesus a pegou e a tomou no nosso lugar. A cruz é a revelação do grande amor de Deus pelo ser humano. Se nós não conseguirmos enxergar o amor de Deus nessa entrega de Deus, nessa doação de Deus, nós não vamos enxergar o amor de Deus em lugar nenhum. A forma como Deus escolhe nos amar, ela é muito maior, muito mais ampla e muito mais profunda do que aquela que o ser humano seria capaz de escolher. As nossas escolhas de amor, a nossa forma de amar, ela é esvaziada de sentido e de significado. Deus não submeteu essa possibilidade à vontade humana, porque ele sabia que não ia dar em nada.
Por isso que Ele mesmo decide a forma como quer nos amar. E que demonstração de amor Deus nos dá através da pessoa de Jesus Cristo. Que demonstração de amor, de grandiosidade de amor de Deus através de Jesus Cristo, que sendo o Senhor, o Criador de todas as coisas, assume a forma humana, a forma da criatura, vive como todo e qualquer ser humano, não usa em nenhum momento das suas prerrogativas celestiais, submete-se a andar como todos andaram, a comer como todos comeram, a pegar um jumentinho emprestado, um cenáculo emprestado e um sepulcro emprestado e tomar uma cruz que não era dele. Esse é o grande amor de Deus, porque Deus amou a humanidade de tal forma, de tal maneira, que entregou o seu único filho, permitiu que ele se fizesse carne, permitiu que ele assumisse a forma da criatura, permitiu que ele, como criatura, não recebesse a dignidade que merecia receber. Esse é amor, amor de Deus, que Deus sangra o seu próprio coração, entregando o seu amado unigênito por causa dessa humanidade. Eu não posso, de forma alguma, e Deus o sabe, não me sinto nenhum defensor de Deus, porque Ele não precisa disso. Mas eu não concordo quando as pessoas perguntam: onde é que está o amor de Deus? Se Deus nos amasse, por que que essas coisas acontecem? Deus nos ama, tem dado provas, e a maior prova do amor de Deus é essa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou de tal forma e de tal maneira que deu o seu filho. Quem crê em Jesus, ou seja, quem faz de Jesus a esperança da sua vida, quem crê em Jesus como essa resposta do amor de Deus, quem aceita que Jesus é o presente que Deus ofereceu para a humanidade, quem compreende e aceita isso de todo o coração, a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, está dizendo que ele passa a desfrutar da vida eterna, a vida de Deus. Eu preciso fazer uma pequena intervenção aqui para a nossa compreensão. Por muito tempo foi ensinado, né? E as pessoas viam assim também, e eu acredito que por uma falta de compreensão, sempre viam a vida eterna como livramento do inferno. Se nós pegarmos as pregações da Idade Média, da Alta Idade Média, até as pregações da Reforma, vai estar muito presente esse elemento. A vida eterna é a ausência do inferno. Se você receber Jesus, se você tiver a salvação de Deus, você está livre do inferno. Por um tempo, isso respondeu às ansiedades do coração humano. Mas hoje, para o homem moderno, que quer respostas em tempo real, respostas online, que vive essa realidade presente, esse homem, ele não consegue imaginar ou pensar que essa vida eterna é algo só para depois da morte. E ele está certo. A proposta de Deus na vida eterna não é só para depois que a gente morre.
vida eterna não é só ausência de inferno. Quando eu descobri isso, lendo a palavra de Deus, estudando, ouvindo, né? Que graça, que alegria! A vida eterna começa a partir do momento que eu creio em Jesus Cristo como o grande amor de Deus. A vida eterna, ela começa a ser vivida aqui e agora. Ela é também ausência de inferno, sim. Porque quem começa a viver com Deus agora já está livre da perdição eterna. Mas ela não é só para depois que eu morrer. Gente, que desperdício. A vida eterna que Deus está nos prometendo aqui, ora, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, é tempo presente, não está no futuro. É hoje, é agora. Quem crê em Jesus, essa vida ela pode ser recebida e pode ser desfrutada a partir de agora. Vida eterna não é um bem apenas para o futuro. A vida eterna é para hoje. Nós podemos, o autor de Hebreus, lá no capítulo 10, vai dizer que quando nós cremos em Jesus, como está escrito aqui, como eu estou dizendo, quando nós cremos em Jesus, nós já somos iluminados, já começamos a desfrutar das coisas eternas que estão preparadas para nós. Gente, eu seria um crente muito frustrado e muito infeliz se eu tivesse que segurar a minha fé aqui, esperando para quando eu morrer, e entrar na bonança da glória de Deus e da graça de Deus só depois que eu morresse. Eu ia ficar doido para morrer. E não é isso que Deus tem para nós. Vocês lembram, né, do pastor Carlos Queiroz pregando aqui? Essa vida de Deus, que Deus nos dá por meio de Jesus Cristo, é uma vida que pode ser vivida e pode ser desfrutada aqui em vida, antes de nós partirmos para a eternidade. Leia o Salmo 23, o que o salmista diz, né? Leiamos o Salmo 27, no finalzinho dele, o que o salmista diz? Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Bondade e misericórdia, o quê? Me seguirão todos os dias da minha vida. A vida eterna é um bem presente. A vida eterna é a vida de Deus que começa a borbulhar em nós no momento em que nós cremos em Jesus Cristo de todo o nosso coração. Vida eterna é a vida em abundância que Jesus falou. Vida eterna é o quê? É encontrar o verdadeiro sentido da vida. Quanta gente que passa a existência batendo a cabeça de um lado para o outro, achando que a vida está num casamento, achando que a vida está em ganhar dinheiro, achando que a vida está em ter poder, achando que a vida é ser melhor do que os outros. Não achou sentido, perdeu o rumo, está em trevas, não enxerga, não percebe qual é a verdadeira vida, que é a vida de Deus. Achar o sentido para a vida só é possível quando nós cremos em Jesus Cristo e passamos a ser reconciliados com Deus, passamos a ter vida com Deus, passamos a ter comunhão com Deus. Deus entra na nossa vida, Deus entra na nossa existência, Deus entra na nossa vida profissional, Deus entra na nossa casa, Deus entra na nossa vida familiar, e aí a vida de Deus, da presença de Deus, borbulha na nossa existência e nós encontramos o verdadeiro sentido da vida.
Sem Deus, sem viver com Deus, sem presença de Deus, não há vida, meus queridos. Jesus é a expressão do amor de Deus, porque Jesus é exatamente esse que nos liga a Deus, é esse que nos reconcilia com Deus, é esse que faz de Deus nosso amigo, é esse que faz de Deus nosso Pai. Me permitam, eu fico pensando na minha própria vida muitas vezes, né? Os irmãos conhecem a minha vida, sabem, ela é pública, graças a Deus. Mas eu andava pelas ruas de Belo Horizonte quando fui para lá, criado aqui no interior de Goiás, Anápolis. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, fomos visitar o centro da cidade. Nunca tinha subido no elevador. Nas primeiras voltas que nós demos ali no centro, eu já me perdi, não sabia mais qual ônibus que eu pegava, para onde ia, o que eu ia fazer, completamente desorientado. Eu fico pensando, vida sem Deus, vida sem Jesus, é vida tonta, é vida desorientada, é vida sem rumo. Quantas situações na minha vida que eu pude perceber com toda clareza e com toda evidência a manifestação da graça de Deus. Quantas vezes eu pude dizer para Deus, Senhor, se eu tivesse tido 10 pais, eles não conseguiriam me guiar tão bem quanto o Senhor me guiou. Se eu tivesse muito dinheiro, eu não teria alcançado as coisas que o Senhor me levou a alcançar. É o Senhor, é a vida de Deus, é a presença de Deus. Nós não vamos encontrar significado na vida fora de Deus. Nós não vamos encontrar razão para viver na nossa vida profissional. Nós não vamos encontrar plenitude de existência com a quantidade de dinheiro que nós ajuntamos. Se fosse assim, seria mais uma das injustiças do mundo e da vida. Só os ricos desfrutariam da vida. Mas a beleza de Deus está em que qualquer um de nós podemos desfrutar da vida, da verdadeira vida, do verdadeiro sentido, do verdadeiro significado da vida, porque Deus, através do seu amor, dando-nos Jesus, nos possibilitou hoje mergulhar nessa vida e dela desfrutar. Eu sei que há muitos males psicossomáticos, psicológicos, que afligem a humanidade nos dias de hoje, né? Estão os dados aí para poder mostrar tudo isso. Muita gente desorientada, vidas esvaziadas, vida sem sentido, vida sem significado, porque insiste em não querer aceitar o amor de Deus, insiste em não aceitar o sentido da vida que Deus dá, insiste em rejeitar a vida que Deus oferece. Vida de Deus, vida eterna, não é só para depois da morte. É aqui, hoje, agora, andando com Deus. Quem anda com Deus, quem caminha com Deus, quem tem a presença de Deus na vida, o que mais que precisa? Qual que é o primeiro versículo do Salmo 23? O que o salmista está dizendo? Se eu tenho o Senhor como meu pastor, eu sinto falta de alguma coisa? Ele não está dizendo que eu vou ter tudo. Não interpreta errado, não. Ele está dizendo que Deus na minha vida é tudo. Se o Senhor está na minha vida, se o Senhor cuida da minha vida, eu não sinto falta de mais nada, de absolutamente nada. É isso que ele está dizendo.
Essa é a vida de Deus. Essa é a presença de Deus. Sendo o Senhor o meu pastor, sendo o Senhor presente na minha vida, Ele preenche todo o meu ser. E eu vivo a plenitude da existência, eu vivo a verdadeira vida. A verdadeira vida é essa que Deus pode nos dar. A verdadeira vida é o que a Bíblia chama de vida eterna. É vida com Deus. É vida que não se acaba. É vida que nem a morte pode arrancar. Essa é a verdadeira vida. Essa é a vida eterna que brota de um relacionamento vivo com Deus vivo. Vocês entenderam? Compreenderam mesmo de todo o coração? Então, consegue me explicar por que o ser humano rejeita? Por que o ser humano não aceita a vida de Deus, não aceita a proposta de Deus, não aceita o amor de Deus? Jesus diz que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. É como se Deus colocasse aqui para o ser humano: olha, está aqui a vida, o sentido da vida, o sentido da existência. Aqui vale a pena viver. Aqui vale a pena acordar todos os dias. Aqui você tem rocha para colocar os seus pés. Aqui você tem escudo, aqui você tem segurança, aqui você tem fortaleza. E o homem olha, vira a cara e prefere o seu caminho, as suas obras, o seu labirinto, bater cabeça, ficar na escuridão. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por causa da maldade, da escuridão, das trevas, os homens rejeitam o amor de Deus, a vida eterna de Deus, a vida eterna que Deus nos oferece. Preste atenção no versículo 17 e 18. Aí do capítulo 3. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Outra versão vai dizer, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que a Bíblia está dizendo? Deus olha para a humanidade e vê que está todo mundo condenado. É isso que a Bíblia diz. Romanos capítulo 3. Todos pecaram, todos pecaram, perdidos estão, destituídos estão. Essa é a condição humana. Essa é a condição da humanidade. Já perdidos, já condenados. Mas Deus então manda Jesus, não é para condenar, porque já estão condenados. Deus manda Jesus para ser a resposta, para ser a salvação, para ser a intervenção de Deus, o amor de Deus. Então Jesus não vem condenar porque já está condenado. Agora, quem crê em Jesus
sai desse estado de condenação e passa para o estado da vida, para o estado da salvação. Quem não crê, continua no mesmo estado, no estado de condenado. É isso que Jesus está dizendo. O estado da humanidade toda é de condenados. Todos pecaram, destituídos estão, condenados estão. Então, Jesus não vem para condenar, porque já estão condenados. Jesus vem para ser a salvação. Quem nele crê não é julgado, não é condenado. Mas quem não crê já está julgado, já está condenado. É isso. É assim que a Bíblia está dizendo. E qual é o julgamento? Que os homens vivem nas trevas, na escuridão, veem a luz, enxergam a luz de Deus, mas não querem seguir a luz, preferem continuar no estado de perdição, de condenação, de escuridão. Deus amou o ser humano. Deus amou a humanidade. Todo mundo na escuridão. Todo mundo perdido. Todo mundo condenado. E aquela luz de Deus rasga os céus e desce até a terra. A luz do mundo, que é Jesus Cristo. E Jesus diz: quem me segue, sai das trevas. Quem me segue não anda em trevas. Quem crê em mim, recebe a vida eterna. Quem não crê, já está condenado. Me impressiona ver o brilho da luz e insistir em continuar vivendo nas trevas. Jesus é a luz de Deus. Jesus é o amor de Deus. Jesus é a resposta de Deus. Nós precisamos entender isso para a nossa vida e para dar uma resposta para as pessoas que questionam Deus e que questionam o amor de Deus. Talvez você que esteja aqui, que está aqui nessa noite, vive esses grandes questionamentos. Qual é o significado da vida? De que me vale viver? Talvez a vida para você não passa de um labirinto de desejos mal resolvidos, de anseios e desejos não correspondidos. Talvez a vida para você não passa de uma busca incessante. Você está correndo todos os dias atrás do vento. Você está correndo todos os dias para encontrar um sentido e um significado para a sua vida. Às vezes você pensa que o sentido e o significado da sua vida vai ser no endireitamento do seu relacionamento. Às vezes você acha que o sentido para a sua vida vai ser dado, vai ser encontrado, e você encontrou, achou, está feliz quando você achar aquele emprego, aquela posição profissional, social que você tanto trabalhou e lutou para alcançá-la. E chegando lá, você vai perceber que não alcançou, que correu atrás do vento. A vida está em crer em Jesus. A vida está em seguir essa luz que Deus dá. A verdadeira vida está quando nós nos rendemos a essa forma de Deus nos amar. Preste atenção. A verdadeira vida está quando nós nos rendemos a essa forma de Deus nos amar. Deus, é assim que o Senhor quer me amar? É desse jeito que o Senhor me ama? Essa é a luz que o Senhor acendeu para me tirar da escuridão? É essa que eu quero. É essa vida. É isso que eu quero. E quando nós fazemos isso, a luz de Deus, a graça de Deus,
a vida de Deus brilhe em nós. Amém? Ué, pastor, mas por que tantos crentes vivem uma vida tão miserável? Por que tantos crentes vivem nesse labirinto também? Esvaziados, vida sem sentido, sem significado. Por quê? Talvez porque estejam esperando a vida para depois da morte. Talvez estão achando que vão desfrutar das glórias de Deus quando morrerem. E se esquecem de que a palavra de Deus diz que a vida de Deus é para hoje, é para agora, é para esse momento. Essa vida abundante de Deus pode borbulhar dentro do nosso coração. Essa vida abundante de Deus não é ter tudo o que eu quero, não é ter tudo o que eu desejo. Essa vida abundante de Deus, ela também não é uma ideologia. Eu não estou aqui alienando vocês. A vida de Deus, ela é sobrenatural. Ela é um milagre que Deus realiza na nossa vida. Deixa eu invocar aqui mais uma vez o salmista, quando o salmista diz assim: mais alegria pusestes dentro do meu coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de vinho e de cereais. O que o salmista está dizendo, e é verdade, e é o que Jesus está dizendo, é o que a palavra de Deus está dizendo, é que a verdadeira vida, a vida de Deus, ela passa acima das circunstâncias. Mais alegria puseste dentro do meu coração do que a alegria deles quando lhes há abundância de vinho e de cereais. A vida de Deus, a alegria de Deus, a paz de Deus é sobrenatural, é milagre, é celestial. Se fosse pela quantidade de coisas, de bens, de bem-estar, não tinha nada de Deus, não tinha nada de sobrenatural. Só é de Deus porque é sobrenatural, é miraculoso, é celestial. Glória a Deus. Tem dias que eu me sinto assim tão perturbado. Algumas notícias ruins me alcançam, que me turbam o coração, me levam para um estágio de perturbação. Eu vivo nesse mundo. Jesus disse que nesse mundo tereis aflições. Eu corro para o meu lugar de oração. Não sou melhor do que ninguém. Não quer dizer com isso que eu me sinto mais espiritual. Não é isso. Mas eu corro para o lugar de oração e digo: Deus, eu preciso dessa paz sobrenatural. Eu preciso dessa vida do Senhor. Eu preciso dessa alegria do Senhor. Arranque essa desgraça do meu coração, arranque essa miséria, arranque esse ódio, arranque essa mágoa, arranque esse medo, arranque esse pavor do meu coração. Mais alegria o Senhor põe dentro do meu coração do que a alegria deles. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. Jesus, eu quero a sua paz, eu quero essa paz que o mundo não tem, que o mundo não dá. Eu quero essa vida, eu quero essa paz celestial, sobrenatural. Espírito de Deus, o Senhor é real, é vivo, manifesta-te na minha vida, no meu coração. Eu saio dali e levanto. Quando dou por mim, eu paro e penso: Deus é vivo, Deus é real. A Bíblia é verdade. Que mudança é essa que houve no meu coração? Eu jamais conseguiria fazer isso. Mas o Senhor fez, o Senhor faz, porque eu creio em Jesus e eu desfruto da vida que Deus prometeu. E todos nós podemos desfrutar. Mas a porta é crer em Jesus. A porta é aceitar a forma como Deus escolheu para nos amar.